Olá, queridíssimos amigos, amigas, irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Hoje faremos o nosso segundo culto do ano de 2022 e é o culto do dia 13 de janeiro de 2022. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com Marcos, tá? Mas antes faremos a ambientação e vamos auxiliar na nossa sintonia, ouvindo a... Deixa eu botar a luz para mais perto. Ouvindo a página do livro Pão Nosso, é a lição 180, crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus em João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marchará dentro delas, por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas, seguindo, estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas de benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. Graças nós damos também ao nosso querido patrono
protetor e inspirador, São Francisco de Assis. Damos graças a toda a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e todos esses espíritos benfazejos que tanto nos auxiliam nesse culto do Evangelho da Noite, que, de certa forma, é um culto no lar, é uma das modalidades. Jesus Cristo, obrigado pela semana que recebemos, obrigado por esse início de ano. Apesar de tão reviravolta, de tão tumultuoso, tão cheio de reviravoltas, obrigado por estarmos aqui, aos teus pés, podendo passar essa hora de vibração juntos, podendo receber essa vibração do alto na nossa casa e nos nossos templos. Graças a Deus, Jesus beneficia todos nós. Durante esses minutos que passaremos reunidos, sintonizados, que milagres possam acontecer, que reenergizações e remodelações de vibracionais e sintônicas possam acontecer no âmbito do nosso lar espiritual e físico e no âmbito da nossa família e dos nossos templos. Jesus Cristo dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. O lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Senhor, queridíssimos, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Hoje nós vamos ver do versículo 22 ao 27, que o Pastorino colocou o título A Cura de um Obsidiado. E aí esse trecho descreve deixa eu arrumar isso aqui. Descreve isso assim, ó: e os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram: ele tem Beelzebu, porque pelo chefe dos espíritos obsessores ele expulsa os espíritos obsessores. Tendo-os então chamado, disse-lhes em parábolas: como pode o adversário expulsar um adversário? E se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesmo, essa casa não pode permanecer. E se o adversário se levantou contra si mesmo e se dividiu, ele não pode subsistir, mas tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhes os bens sem antes amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. E aí eu pergunto: aonde está a cura? Aonde está a cura do obsidiado? Mas o que acontece? É que esse trecho ele é continuação da cura do obsidiado, que inclusive Pastorino, quando separou para fazer o estudo da cura do obsidiado, é capítulo 1, versículos 21 a 28. E aí ele botou com o mesmo nome: a cura de um obsidiado. Então, essa passagem, na verdade, você não está vendo a cura, porque a cura foi lá no capítulo 1, de 21, versículo 21 a 28. Você aqui está vendo os desdobramentos. Porque o que aconteceu entre essa cura
e até agora, capítulo 3, 22, versículo 22 a 27. Então eu vou lhes dizer que é um flashback rápido. O Evangelho de Marcos, né, que a gente está no capítulo 3, já aconteceu um monte de curas. Começa a acontecer cura, como desse obsidiado, no capítulo 1. E por quê? Porque o Evangelho de Marcos, ele é escrito sob uma outra lógica. É sempre bom a gente ter isso em mente, né? Com que lógica o Evangelho foi escrito? Ele foi escrito para os gentios, não era para os judeus. Então repara que a gente veio do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Mateus fica resgatando o Velho Testamento, e tudo que Jesus faz que estava previsto no Velho Testamento, ele traz o texto do Velho Testamento. Olha como é que esse aqui realmente é o Filho de Deus. Olha, tem aqui Davi disse isso lá no texto dele. Ele traz. Porque o de Mateus, ele escreveu para os judeus, para os que vinham do Velho Testamento, da religião hebraica, né, da religião mosaica, tá? Mas não é o caso desse aqui, que aliás, cá entre nós, na Bíblia vem primeiro Mateus, depois vem Marcos, mas o Marcos foi escrito antes. É um evangelho, foi o primeiro evangelho a ser escrito, é um evangelho mais assim para ele ter como evangelizar. Tem 16 capítulos só e ele não tem esses links. E não tem nada do nascimento, Reis Magos, Maria, no burrico, vai para Belém, não encontra lugar, nasce, chama pastores, vem. Tem nada disso. Já começa, né, com as curas. Então, para você ter uma ideia, no capítulo 1 ele faz a cura do obsidiado. Quando ele sai, ele faz dentro da sinagoga essa cura. Quando ele sair daí dessa cura, ele volta para a casa onde ele está hospedado, que é a casa da sogra de Pedro. A gente descobriu aqui nessa passagem que sogra de Pedro era uma pessoa super legal. Ela estava hospedando, já tinha o Pedro com a mulher. Aí ainda veio Jesus, que chegou na última hora, mas também era um pessoal ungido, né? Um pessoal que tinha elevação. E aí, Jesus estava hospedado lá. E aí aí chegou lá, ela estava febril, Jesus já curou a sogra de Pedro. Segundo o relato, ele chegou, pegou a mão dela, levantou da cama, ela estava febril, e ela já saiu cheia de energia, acabaram as dores no corpo e já saiu fazendo os trabalhos de casa. Aí, em seguida, ele faz outras curas. Então, Mateus nem enumerou o que ele fez. Porque o povo, depois que viu ele fazer essa cura do obsidiado dentro da sinagoga, foi uma coisa impactante, porque os exorcismos, que na verdade não foi uma cura, né? Na verdade, foi um exorcismo, né? Então, para você ter uma ideia, olha aqui como é que aconteceu, só para vocês lembrarem. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Esse adjetivo aí você vai encontrar, Pastorino bota como um espírito obsessor. Mas o espírito imundo na verdade era um espírito comum. Era um demônio, no sentido da língua grega de demon, democracia, né? Uma pessoa comum, um espírito comum, não era um espírito de um santo, nem um guia. E aí ele estava lá obsidiado mesmo, né? Porque o que um espírito comum estava fazendo com um cara? A ponto até de interferir visivelmente. Dizendo, estava na sinagoga um deles com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos?
Bem sei que és o Santo de Deus. Olha, o espírito imundo está sabendo quem é Jesus. E repreendeu-o, Jesus, dizendo: cala-te e sai. O exorcismo foi isso. Cala-te e sai. Cala-te, porque eu já falei aqui nos outros estudos, né? Que os obsessores eram os obsessores com noção. Eles estavam lá fazendo lá um mal, pregado a alguém, mas eles não eram um espírito assim, que não entende nada. Era um espírito que reconhecia o Filho de Deus. A humanidade toda terrena está assim, será que é? Eu estou achando que não. Jesus fez mais um milagre para eu ver se eu acredito. Transformou água em vinho. Não sei, ainda não sei. Depois eu vou tomar um vinho para provar, para ver se é bom, hein? Enquanto a humanidade encarnada estava discutindo, inclusive os escribas e fariseus, o povo da sinagoga, que está sabendo, porque Jesus está falando do Antigo Testamento, está fazendo todos os sinais. Então eles não conseguiam descartar. Eu também já falei isso aqui. Os sinais do Antigo Testamento serviam para descartar a pessoa. Eu sou enviado, eu sou profeta. Não precisa nem dizer que era filho de Deus. Eu sou profeta. Se você não fizesse sinais, ninguém está ouvindo. Vamos embora. Mas o que intrigava a eles é que Jesus fazia os sinais. E fazia as referências. E citava os textos. Não, às vezes, a maioria das vezes, não dizendo de onde vem, que é o que Mateus faz. E aí que vem essa grande tapa na cara. Nunca ninguém tinha visto isso. Uma pessoa com tamanha autoridade. Aí o povo lá da sinagoga começou... olho nesse aí. Como é que é isso? O cara pegou... Aí ele mandou os espíritos não falarem, porque quem tem que ter a certeza que ele é o Filho de Deus é o povo com os sinais que ele está falando e com a mensagem que ele está trazendo. E não porque os espíritos obsessores é que disseram. Nem tem lógica isso. Então, você vê esses espíritos obsessores, eles estavam melhores do que os encarnados. Porque a gente sabe, espírita sabe, que não basta desencarnar para ver tudo. Não é uma mágica. A maioria das pessoas desencarna, não vê nem o seu anjo da guarda. Muito menos o seu guia. Né? Isso é pra gente que está, né, já... Imagina, o Chico Xavier conversava lá com o Emmanuel, o via de manhã, de tarde, de noite, ele encarnado, para poucos, né? Entendeu? Quantos tem? Tá entendendo? Isso não é o normal. Infelizmente, né? Do comum dos mortais. Então, por isso que ele fazia isso, eram vários espíritos obsediando. Eles têm um outro problema, certamente, de evolução. Mas, assim, não é questão de estudo nem de grau. Eles têm coisas a vencer. Tanto é que eles estão aqui grudados na costa terrestre, atazanando a vida de alguém. Mas, às vezes, não é um espírito querendo exatamente fazer mal. Às vezes, alguém que você gosta, a vizinha gostava muito de você, ou sua tia, aí ela desencarna e ela está na mesma faixa que você, ela vibra, ela te vê, inclusive porque você está encarnado. E essa pessoa só consegue ver a pessoa encarnada. Isso é muito comum. Porque a pessoa ainda está muito pregada à terra. Então ela vai procurar quem ela está vendo e quem ela conhece. Entende? E assim, não necessariamente está querendo fazer mal, mas aí começa a interferir. E se ela estiver sofrendo, a pessoa, ela pode ser homem e mulher, né? Que inclusive espírito nem tem sexo, né? Mas aí ela está sofredora, ela vai trazer um sofrimento para você. Você vai sentir aquele sentimento. Então, assim, o bom desse culto acontecendo dentro dos lares é que a gente, na prece de encerramento, pede o encaminhamento eventual dos irmãozinhos que estão
erroneamente no seu lar ou agregado a você. Né? Eles vão ser encaminhados por essa egrégora do culto do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, junto com seus guias e protetores. E aí, então, ele falou, você vê, né? Cala-te, olha o exorcismo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, gritando, saiu dele. E todos se admiravam e perguntavam entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Aí você entende? Isso é capítulo 1 e eles obedecem, versículo 27. E começou no 21. Né? E maravilhavam-se da... Então, você repara, no 3 são os mesmos versículos. E lá no 3 é que tem aí eles viram os escribas, fariseus, principais do templo, os anciãos, os que eram donos da sinagoga, os que se consideravam donos da religião, através... Você só podia ir a Deus, que eu não vou falar nem em Cristo, porque eles estão lá com dúvida se é ou não, e o Cristo está encarnado. Qualquer um chegava lá e falava com ele. Quando essa humanidade, né? Quanto tempo desperdiçou o Cristo ali. Mas assim, então para chegar a Deus tinha que ser através dele. Aí você vê que aí eles falam, gente, então é o Cristo, ele vai fazer um monte. Isso aí é o primeiro milagre em Marcos. Você vê, olha só, pois, e aí, que nova doutrina é essa? É isso que ele está querendo. É isso que ele está querendo provocar nas pessoas, esse estranhamento, assim, nossa, o que é isso aí? Quem é essa pessoa? Aí, ele fez isso lá, e eles, e tendo chegado à tarde, pôr do sol, trouxeram... Ele continuou fazendo as outras curas. Ele curou a sogra do Pedro, depois ficou o bolo de gente por causa dessa exibição dentro da sinagoga. O negócio correu rápido e foi um grupo lá seguindo ele para a porta da sogra do Pedro. Ó, não estou falando que essa sogra aí é boa. Ele ainda está hospedando Jesus, ainda estava o povo lá na porta dela. Aí ele ficou lá fazendo milagre, curando as pessoas, né? E ele, nessa época, dava para fazer isso. Ele ia curando até dissolver aquela multidão, o povo ia embora. Depois já não vai mais dar, por isso que ele não vai para casa de ninguém depois. Ele vai ficar andando e o povo vai indo atrás dele. Aí, então, acontece esse momento maravilhoso, que no capítulo 3 eles retomam. E aí que faz sentido, aí os escribas... O 22, versículo 22 do capítulo 3, que é o tema do nosso estudo, e os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram, ele tem Beelzebul. Então, coitados, né? Eles não tinham mais o que falar, né? Eles falaram uma grande besteira, que foi rapidamente, não resistiu a nem um minuto de análise crítica, né? Ele tem Beelzebul, ele estava tomado por Beelzebul. E porque, pelo chefe dos espíritos obsessores, ele expulsa os espíritos obsessores. Aí o Cristo ouviu, né? Ouviu. E aí, tendo-os então chamado, disse-lhes, em parábolas, como pode o adversário, você pode botar aí o demônio, né? O Beelzebul, expulsar um adversário. Como é que o demônio vai expulsar o demônio? Ele não vai trabalhar contra ele. E aí ele fala, né? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Então, como é que eu estou trabalhando pelo outro? E aí ele pergunta, como é que, na continuação, como é que vocês fazem o exorcismo? Então ele está querendo dizer, mostrar que é o mesmo Deus, né?
E aí, qual é o problema? Vamos dizer problema. Grande problema não está colocado aí. É que tinham sacerdotes exorcistas no judaísmo. E tinha as fórmulas de exorcismo. As fórmulas de exorcismo eram como se fosse o antifeitiço. Você recitava uma oração, né, como é até hoje na Igreja Católica, né, para os padres exorcistas, eles vão lá com água benta, com o crucifixo, né, o terço, ou o inteiro, que eu não estou lembrando. E eles vão lá e ficam recitando, ou uma reza específica, né? Ou de exorcismo, ou mesmo rezando o terço. E rosário. O terço é um terço do rosário, né? Você rezar o rosário. Mas, e os judeus tinham isso. Também, né? O cristianismo veio, né? Mas era uma coisa difícil. Você ficava recitando e o espírito não estava nem aí, ainda ria na sua cara. Porque não é. A religião era toda muito externa. Então você tinha que rezar, uma pessoa para se mostrar muito compungida, ela ficava em pé na porta da sinagoga rezando em voz alta. Se ela estava muito arrependida, aí ela sujava a cara com cinza da fogueira para ficar suja. Aí ela se descabelava, ia para a porta da sinagoga para se dizer arrependida. Você vê se isso vai dar em alguma coisa. Se você não tiver assim dentro de você, contrito dentro de você, não vai adiantar nada, né? Aí, Jesus chegou lá, e quando ele vai fazendo, e tem pior, né? Quer dizer, ele não para. Quando ele vai fazer as outras curas, a cura do leproso é fora da sinagoga, ele está andando. Ai, Jesus, se o Senhor quiser, com uma palavra o Senhor me limpa. Quero. E ele ficou bom. Então não tinha aquela coisa da religião antiga, da feitiçaria, de eu dizer um feitiço, de eu fazer uma reza, de eu ter que tocar no leproso até ele dar um toquezinho, mas é um toquezinho assim, ele bota a mão no ombro. Entendeu? E a cura do paralítico é aquela que desce um paralítico. Isso aqui é no capítulo 2. Até a cura do leproso é capítulo 1. Aí no capítulo 2 tem a cura do paralítico, que desce assim pelo teto, que já está o povo todo atrás dele. Olha essa casa daí, é da sogra de Pedro, hein? Olha que sogra legal. Tiraram o teto da mulher. Abriram um buraco lá no teto para descer o paralítico. A sogra de Pedro podia pegar uma vassoura e botar todo mundo porta fora. Mas não fez. E já estava a muvucada atrás dela e já tinha gente ocupando a casa toda. E aí no início do capítulo 3, que eu já fiz aqui, os versículos de 1 a 6, tem a cura da mão atrofiada. E a cura da mão atrofiada é humilhante para os escribas e fariseus e os sumos sacerdotes. Aqui não dá esse highlight, mas tem esse pano de fundo. Porque aí ele pega e faz de novo. E de novo num sábado, para mostrar que não tem isso de sábado, de dia, para fazer bem, que ele faz essa ressalva. Ah, é lícito fazer o bem ou não fazer o bem? Ele põe o não fazer o bem como fazer o mal. Aí eles estão lá ouvindo, nem respondem, né? Aí ele pega, traz o cara com a mão atrofiada, bota no meio da roda e fala, que a sua mão fique boa, tudo.
e sem se mexer, sem tocar no cara. Tanto é que o que acontece depois dessa cura? Segundo o relato de Marcos, eles saem, os escribas e fariseus, e combinam, já começam a combinar a morte de Cristo ali. Aí fala com quem? Reuniram-se com os herodianos. Esse povo nem se reunia, não eram nem amigos, não se reuniram com os herodianos para tramar a morte de Cristo. Está entendendo? Porque o Cristo chegou lá e fez. Aí, assim, eu lembrei de uma passagem maravilhosa, que é Atos dos Apóstolos 19, que é maravilhosa. Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, né? Lucas relata que isso, assim, Cristo já morreu há décadas, Paulo está lá andando, Paulo e os discípulos, e fazendo o que o Cristo otorgou, né? Que agora é pelo Espírito Santo, que é curar o coxo, fazer o cego enxergar, né? O surdo ouvir, e os exorcismos. Sempre, né? Imagina, isso aqui, coitado, ele não ia fazer outra coisa. Aí, ele fazia, e os filhos do sacerdote Cefas, o Seva, o sacerdote, principal do sacerdote, tinha 7 filhos. Mostrar bem ungido, né? 7. E aí os filhos já estavam, porque não é assim, eu quero ser sumo sacerdote, não. Eram famílias, era que nem uma dinastia. Eram famílias, eram os saduceus, né? Que eram famílias de sumo sacerdote. E os 7 já estavam lá com a boquinha aberta. Eu quero ser sumo sacerdote. Aí viam lá o Paulo expulsando os espíritos, né, os obsessores, e com a facilidade, né, mesma facilidade. Aí, olha só o que acontece. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus. Aí, assim, até aí ele estava indo bem, né? Mas, assim, eles são francos. Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Ou você faz a coisa imbuída, mas eles achavam que isso era um feitiço. Os judeus tinham livros de feitiço, né? Tem toda uma de manipulação, de elementares, de energia, que não, obviamente nem o judeu comum tem acesso, né? Tinham, não sei se tinham, né? Deve ter até hoje. Teve aquele episódio que eles queimavam os livros, né? Muitos, quando se converteram, queimaram os livros de magia, feitiçaria, mas não é coisa para o mal, não, entendeu? Era coisa para fertilidade. Aí, e muitos dos que faziam isso eram os 7 filhos de Cefas, judeu principal do sacerdote. Aí, olha isso. Aí o espírito, respondendo, porém, o espírito maligno disse, o espírito maligno, o obsessor: conheço Jesus. Imagina o espírito falando com eles. E sei bem quem é Paulo. Vós quem sois? Podia ter dormido sem essa, né? Aí o espírito, por isso que eu estou falando, esses espíritos são malignos, mas estudaram. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Aí sabe o que aconteceu? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles. Imagina o cara endemoniado, com força do outro lado, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O espírito maligno, foi para cima deles, com força, rasgou as roupas, botou todo mundo para correr, deu porrada em todo mundo, botou para correr. Tá entendendo? Não era uma coisa para você recitar. A coisa era feita na unção do Espírito Santo. Você envolvido pelas energias
da sua egrégora, do seu guia, do seu protetor, né? A gente aqui com o São Francisco de Assis. Aí o cara vai querer, eu lembrei, ilustra bem qual é a diferença, né? E você vê um evento do outro, lá é Marcos 3, Jesus está começando a pregar. Aqui, Atos dos Apóstolos 19, Jesus já morreu há quase 30 anos. E assim, também mostra assim, como é difícil, né? Então, a questão dos judeus era essa, assim, como é que o cara chega lá, dá uma ordem e o espírito obedece? O espírito que é opositor, como é que ele obedece? Eles ficam maravilhados. Assim, maravilhados o povo, né? Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus, eles ficam irados, digamos, né? Porque eles ficam pensando, a religião é nossa, quem devia estar fazendo isso éramos nós. Porque o povo todo só chega a Deus através da gente, através da sinagoga. A gente detém os livros, né, os poucos que estavam escritos. O que estava escrito era, não sei nem se todos, né, do Velho Testamento, porque haja substrato. Então, é para pensar muito, né? E é uma passagem maravilhosa, né? Porque o Espírito, ele cura lá a cura da mão atrofiada. Jesus põe ele no meio do pessoal da sinagoga, aí cura a mão, ali, só falando. Eles ficaram loucos. Então agora nós vamos passar para o nosso momento passe, quando receberemos o passe de nossos guias e protetores espirituais. Coloquemo-nos confortavelmente, imaginando os nossos anjos guardiões, guias e protetores, dando passe em nós. Nós vamos elevar a nossa mente mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiar. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação.
compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, queremos agradecer por esse culto e rogar, Senhor, para que possamos cada vez mais aplicar no nosso dia a dia todos esses ensinamentos aqui auridos. Rogamos a limpeza espiritual do nosso lar, a sanitização com a remoção das energias menos ditosas, encaminhamento dos irmãozinhos que porventura tenham se afeiçoado a nós, a um cantinho de luz, a uma determinada vibração. Abençoa todas as formas viventes do nosso lar, plantas e animais. Abençoa, Senhor, a nossa família material, né, consanguínea, e a nossa família vibracional, ou seja, toda essa humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Que a luz, a paz e o amor do Senhor possa chegar até esses irmãos todos e também beneficiá-los, claro, na medida dos seus merecimentos e das suas necessidades. Jesus, fluidifica a água da nossa casa, da caixa d'água do nosso prédio, dos nossos vizinhos, e visite, Senhor, os lares das pessoas que estão no raio de ação desse culto. Jesus, que possamos ainda mandar um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada, para esse planeta Gaia, esse ser Gaia, para a Terra como um todo. Então estamos mandando um quanto de energia salutar para beneficiar a saúde da humanidade terrestre e do planeta em si, Terra. E também gostaríamos de mandar um quanto de energia na direção da transição planetária. Jesus abençoa ainda todos esses governantes, esses homens que estão em posição de mando, esses homens que detêm grandes montes de energia e cujas decisões influenciam na vida de grupos de pessoas, que todos possam ser envolvidos e abençoados. E dá-nos, Senhor, a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo. Graças a Deus.